Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. Está no ar mais um programa Novas de Paz. E muito obrigado a você que tem acompanhado toda a nossa programação diariamente, de 8 às 9 da manhã e aos sábados, de 10 às 11 da noite. Hoje é dia de Atualidades em Foco e o tema, o Espiritismo, focando a parte teológica, com o evangelista Jailson Trajano e os pastores Altair Germano, Dário José e Francisco Cleudemir. Boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos os amados telespectadores do programa Novas de Paz. Estamos nesse sábado tão abençoado com o bloco Atualidades em Foco e vamos dar continuidade sobre o Espiritismo. Está conosco aqui nos estúdios o pastor Dário José, o pastor Francisco Cleudemir e também o pastor Altair Germano. Sábado passado falamos sobre o conceito histórico e também o conceito sobre o Espiritismo e falamos sobre a comunicação dos vivos com os mortos e também da reencarnação. Pastor Francisco Cleudemir, os adeptos da doutrina espírita usam dois textos como base para dar fundamentação e apoio a essa doutrina. Eu gostaria, pastor, que o senhor citasse esses textos para a gente poder aqui explicar à luz da Bíblia esse conceito errôneo que é o conceito espírita. Graças a Deus. Existem vários textos que eles se apoiam, e um dos principais textos está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 28 em diante. Especialmente eu queria frisar o versículo 14, diz assim, em 1 Samuel, capítulo 28 em diante, especialmente o versículo 14: e lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Essa história tão conhecida fala a respeito do desespero de Saul, que já sentia reprovação no seu reinado, e ele estava agora desesperado. Samuel já havia falecido, já havia morrido, e ele queria uma palavra e não encontrava uma outra solução. E ele busca aquela mulher que acreditava-se que tinha esse contato com os mortos. Procurou aquela mulher e ele disse que queria entrar em contato com alguém que estava no mundo dos mortos. E ela, invocando aquele espírito, nem ela mesma entendia completamente o que estava acontecendo ali, mas ele, naquela ansiedade, eu entendo que na sua ansiedade, como hoje muitas pessoas que perdem os seus entes queridos têm aquela ansiedade de ouvir a voz, de ouvir uma palavra, de ouvir uma explicação, Samuel agora pergunta àquela senhora o que ela estava vendo. E ela diz, olha, eu vejo um homem ancião subindo envolto numa capa. E o texto enfático diz, entendendo Samuel. Quer dizer, Samuel entendeu na sua concepção que era Samuel que estava vindo falar com ele. Então nós entendemos que o desejo de Saul era tão grande de querer ouvir a voz de Samuel, que aquela visão, que com certeza era um demônio que estava ali se aproveitando daquela fraqueza, se aproveitando daquela ansiedade, aquele demônio se aproxima agora, e aquela mulher, vendo aquele ser espiritual, ela não entendia, mas ela também acreditando que era Samuel, mediante a afirmação de Saul, e agora aquele espírito falando através daquela mulher, vai falar alguma coisa e ele vai tomar para a sua vida. E aí os demais pastores pastor, podem explicar isso aí. Com base nesse texto que o pastor Cleudemir leu para a gente agora, podemos afirmar e fundamentar a questão do espiritismo, porque o texto fala que Samuel apareceu, o Perseu de Samuel para Saul ali, para aquela mulher.
Samuel já estava morto. Existiu ali uma comunicação realmente de Samuel, que estava morto, com Saul e aquela mulher que estavam vivos? Existiu comunicação naquele momento? Querido Trajano, amados telespectadores, o texto de 1 Samuel, que narra esse encontro, essa consulta de Saul à pitonisa de Endor, é um texto que tem, ao longo dos anos, trazido muita polêmica e também divergências. É importante deixar claro que há pontos de vista dentro do próprio cristianismo que defendem a possibilidade desse contato. Eu quero voltar a lembrar que quando se fala de consulta aos mortos à luz da Bíblia e em relação ao espiritismo, há duas questões. Primeiro, a questão da possibilidade da consulta ou do contato entre vivos e mortos. A primeira questão é possível? E a segunda questão não diz respeito à possibilidade, diz respeito à legitimidade. Ou seja, é possível, sim ou não? Segundo, é aprovado por Deus? E aí temos a questão de possibilidade e a questão de legitimidade. Em relação ao espiritismo, nós poderíamos, algumas ramificações cristãs dizem que é possível, mas não é uma prática legítima. O espiritismo diz que é possível e é legítimo. E nós vamos ver num segundo texto que vamos observar aqui, que envolve a pessoa de Jesus. Eles vão usar aquele texto lá para dizer que é legítimo. É possível e é legítimo. Só que a nossa posição é que nem é possível, nem é legítimo. Porque aí, já que não é possível, legítimo é que não vai ser, porque não existe a possibilidade. E nós vamos aqui um pouco retomar a prescrição lá de Deuteronômio. Qual a grande dificuldade textual aqui de 1 Samuel 28? A grande dificuldade textual é que existem duas afirmações no capítulo 28 de Samuel que, entendidas literalmente e não analisadas à luz do princípio hermenêutico de que a Escritura interpreta a Escritura, nós teríamos que nos dobrar e que entender a possibilidade. Que textos são esses? Mas não a legitimidade. Mas eu vou mostrar à luz da Bíblia que nem é possível e daí não pode ser legítimo. O capítulo 28, versículo 12 diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, há uma declaração clara aqui de que a mulher viu a Samuel. E o versículo 15 começa dizendo: Samuel disse a Saul. Então há duas afirmativas claras aqui. A primeira no versículo 12, vendo, pois, a mulher a Samuel. E o versículo 15, Samuel disse a Saul. Como explicar essa dificuldade? Ou como explicar essas declarações textuais? Primeiro, entendendo que o capítulo 28 não é um capítulo, não é uma prescrição, nem é um capítulo doutrinário. É uma narrativa histórica. Entenderam? Narra um acontecimento, né? Narra um fato histórico. Não há aqui uma prescrição nem uma orientação para uma prática. Há simplesmente a narrativa de um episódio, de um evento histórico. Como tantos outros eventos aqui que existem na Bíblia, cujos fatos não dizem respeito a algo a ser seguido. Como, por exemplo, a própria tentação e queda do homem lá em Gênesis. Que é relatado também. Que é relatado também. Então, mas por que o texto diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, e lá no versículo 15 diz: Samuel disse a Saul? Ora, mas parece que dá apoio à possibilidade, né? A questão é, primeiro, quem relata isso? Quem afirma isso? Ora, na Bíblia nós temos afirmações e palavras que vêm diretamente de Deus. Nós temos palavras que são palavras humanas, que partem do homem. E nós temos palavras que vêm do próprio Satanás, como no caso da tentação lá, que a serpente fala, induzindo a mulher ao erro. Então, uma das questões cruciais para a interpretação do texto é: quem está falando? Ora, de cara, nós sabemos que não é Deus. Não há nenhum profeta aqui falando em nome de Deus, nenhuma narrativa, nenhum registro de uma teofania ou de uma manifestação de Deus falando, afirmando alguma coisa. E também, pastor, quem procurou ter uma resposta de Deus não estava bem espiritualmente, que era o caso do rei Saul. No caso de Saul. Segundo,
Também não é o diabo. Essa narrativa aqui não é o diabo narrando algo que viu, nem o diabo falando alguma coisa. É alguém, é um homem falando. Alguém que ou ouviu sobre o acontecimento ou foi testemunha ocular do acontecimento. Mas aí ele lança e coloca no texto a sua perspectiva sobre o acontecimento. O seu ponto de vista sobre aquilo que ele vê. Na ótica dele, o que aconteceu. E simplesmente o que a Bíblia faz, o registro é inspirado, o registro do episódio, mas a declaração não. A declaração é simplesmente um ponto de vista humano de um fato que, à luz da hermenêutica e de um princípio hermenêutico que diz que a Escritura interpreta a própria Escritura, não se sustenta. Porque textos difíceis na Bíblia precisam ser analisados a textos mais claros que tratam do mesmo assunto. Então não há maior clareza do que aquilo que já foi citado no programa passado, de Deuteronômio 18, 9 a 12, que vale a pena citar novamente, Deuteronômio 18, 9 a 12, onde há uma clara recomendação da parte de Deus, onde o versículo onde diz: quando entrares na terra, Deuteronômio 18, a partir do verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Já há uma desobediência da parte de Saul nesse sentido. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, retomo ao argumento da semana passada. Isso aqui é doutrinário. Isso aqui é doutrina, isso é uma prescrição divina. De Deus. Isso é Deus recomendando. Para com o seu povo. Com o seu povo. Da proibição de consultar. E como nós falamos na semana passada, o simples fato da proibição não diz respeito da possibilidade de uma realidade em termos de consulta. Como falei na semana passada, há textos na Bíblia que se fala em não buscar outros deuses, quando nós sabemos que não existe outros deuses, só existe um Deus, o único Deus verdadeiro. Então a própria prática em si já é abominável por Deus. E a possibilidade dessa prática, aí, então repito, nem existe a possibilidade da consulta e nem existe a legitimidade ou a aprovação da consulta aos mortos. Até então, o texto, o pastor Ludemir falou isso, voltando ao texto de Samuel, a consulta de Saul ali, para ter um diálogo, uma conversa com Samuel. Até o texto narra ali uma profecia. Várias profecias. O pastor Dário até... Podia até citar isso aí, pastor, que a gente vê que mais na frente essa profecia não se cumpre. Conforme cabalmente. Gostaria que o pastor Dário citasse esse... Algumas contradições no cumprimento da profecia. Esse texto. Quer dizer, pastor, está aí, de uma maneira mais até fácil de explicar ao público, não existe apoio teológico para que venha dar possibilidade da comunicação com os mortos. Não existe nenhuma base bíblica e teológica para isso. E aí, retomando também a fala do pastor Dário na semana passada, que choca inclusive algumas pessoas, vem uma pergunta: mas então a quem acreditar esses pseudos contatos, a quem acreditar aquelas vozes que soam em termos de entonação com entes, com pessoas amadas e queridas que já se foram, e não apenas vozes, mas gestos faciais e até corporais, idênticos a pessoas que já se foram, que numa sessão, que num ambiente se manifestam como se fossem essas pessoas se comunicando. Como justificar isso? Como considerar isso, sendo que essas pessoas através dos quais esses fenômenos se manifestam nunca conheceram ou tiveram nenhum contato com esses entes queridos, para não conhecerem a voz, nem o olhar, nem a gesticulação? Aí vem aquela questão que nós sustentamos de serem ações de espíritos que não são espíritos humanos, mas espíritos do mal, chamados biblicamente de demônios, que são seres dotados de personalidade, que podem, de inteligência, de vontade, de própria, de pensamento, de emoções, que podem tranquilamente, conhecedores da realidade e vivendo entre nós, de imitar vozes, de imitar gestos, como acontece no mundo humano, onde pessoas imitam pessoas. Pastor Dário, a profecia... Capítulo 28, versículo 19, o Senhor entregará, dentre as profecias que foi falado pelo pseudo Samuel, né, que por trás há um espírito,